desses 9 anos foi um processo onde algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram, e a gente vai tentando entender e a cada ano melhorar um pouquinho isso. A primeira coisa que eu comecei a entender nesse jogo é que normalmente é o erro principal, é que o nosso planejamento de médio e longo prazo sempre começa pelo dinheiro, né? A gente sempre começa olhando o próximo ano, então quanto que eu quero faturar, quanto que eu posso faturar, como é que vai ser daqui, e baseado no que foi no último ano, como é que vai ser daqui a 5, 6 anos e tal. Isso é uma etapa do processo. Só que o processo de planejamento e de você levar essa visão para o time não pode ser só isso. Porque o time não vive esses números, o time ele não necessariamente usufrui de tudo isso, porque muito desse dinheiro que a gente planeja na empresa, ele some no dia a dia, ele some, eu costumo falar muito sobre as obras de saneamento básico da empresa, né? Então, você tem um cafezinho, você tem a troca de uma cadeira, você tem a troca de um computador, você tem os serviços agregados que você paga, os serviços de manutenção da empresa, os serviços de ferramentas, né? A gente está falando da empresa de software e tudo mais. Então, uns 60%, às vezes 70% desse dinheiro, ele some todo mês para manter a operação rodando. E o time não vê isso. O time ele vai ver o crescimento da empresa a hora que você troca de sede, a hora que você troca de equipamento, a hora que você faz uma reforma, a hora que, sabe, que coisas palpáveis você consegue pegar ali. E o time não vê isso. Então, quando a gente faz o planejamento só em cima de dinheiro, às vezes o número que está lá refletido, ele não gera o sentimento do dia a dia do time. E a gente não consegue fazer o cara buscar aquele número. Não consegue. Ainda mais se você tem uma empresa que durante muito tempo ela fica no mesmo patamar, pouca coisa nova acontece. A gente não troca de sede, a gente não troca de equipamento, a gente não faz uma melhoria, a gente não faz uma reforma, a gente não faz... Nada acontece ali. Então, o planejamento só pelo dinheiro, ele começa a minar e o time entra na rotina, entra no dia a dia, no trabalho e tudo mais. Então, acho que a primeira, talvez, grande lição que eu aprendi nisso, né, é que as inspirações para o time... elas não podem necessariamente ser só as inspirações ou aspirações técnicas. Ou seja, onde na gestão de uma empresa a parte financeira é uma questão técnica. Não pode ser só isso. Precisa ter algo que mexa com as pessoas, que mexa com o brilho das pessoas no dia a dia, que mexam com a motivação, com o desejo de crescer, que esse grande propósito a médio e longo prazo vá além do trabalho. Acho que é muito disso. Quando você consegue traduzir o teu planejamento, o teu propósito de médio e longo prazo para algo além de uma questão técnica, a gente consegue mexer melhor com as pessoas, mexer melhor com o time, a nível de motivá-los a buscar aquele objetivo. Quando é só financeiro, é legal no começo, mas daqui a pouco começa a minar, porque dificilmente não é que existe nenhum tipo de maldade, nada nesse jogo. É porque dificilmente a gente consegue traduzir o resultado financeiro 100% em questões palpáveis para o time. Porque, como eu falei, uns 60%, 70% vai ser minado no dia a dia, na operação. Pegando esse teu gancho, até porque muitas das vezes o time vai entender muita coisa como obrigação da empresa. Exato. Ah, beleza, meu computador quebrou. É obrigação da empresa colocar outro. Isso. A cadeira tá ali. Obrigação da empresa. E não tem nada de errado nessa questão. É isso mesmo. O que a gente precisa é... Só que isso é dinheiro indo embora, e se o meu propósito está só ligado ao dinheiro, aí o negócio começa a desandar, porque isso não é palpável. Não é palpável. E aí tá, por onde ele começa a trabalhar isso? Porque muitos dos empresários, quando faz qualquer coisa relacionada à visão, planejamento, seja o que for, a primeira coisa que o cara para analisar é quanto tá a receita dele, o que ele precisa aumentar. E geralmente, quando a gente pergunta isso, vem em porcentagem, não vem nem em valor, porque ele tem medo de falar os valores. Então, geralmente, eu tenho um faturamento X hoje, né? E aí ele fala, não, qual é a sua... Não, aqui aumentar em 25%, em 35%. Então tá tudo realmente ligado à receita. Se não é por aí, aonde ele começa? Né? E por quem ele começa também, eu acho que é um ponto importante, porque eu vejo que você teve essa cultura aqui desde o início, né? Você trabalhar as pessoas, né? E aí essas pessoas que foram trabalhadas começaram a trabalhar outras pessoas. Mas como é que você dita para que quem está aqui nos assistindo consiga pelo menos ter um passo a passo nesse jogo? O passo a passo ele não vai existir, porque assim,
cada empresa Tem sua característica. tem sua característica, tem sua cultura já implementada, você já tem. E principalmente cada empresa, a gente fala muito sobre a cultura, sobre o que a empresa tem, sobre toda. Mas cada empresa ela é gerida por uma pessoa que é diferente da outra. Entendeu? Você não vai achar outro Túlio. Entendeu? Não vai achar um outro Túlio, como não vai achar um outro João, não vai achar um outro Pablo, um outro Renato, um outro. Seja lá qualquer outro que for. Cada um de vocês que estão aí gerenciando a sua empresa são pessoas únicas e que lidam com situações do dia a dia de jeitos diferentes. Entendeu? Então, o lidar nessas situações é que faz essa questão da motivação, de você conseguir levar para o teu time o teu planejamento e fazer a galera comprar, é no momento do embate, é no momento da dificuldade, é no momento da tomada de decisão que a gente vai acertar ou errar isso. Então, a gente vai aprendendo com essa jornada, né? A receita de bolo, a gente não vai ter, como eu falei, já são 9 anos, e nesses 9 anos é acerto e erro, 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 muda de um jeito, faz de outro, vê uma coisa nova, tenta, não dá certo, ou uma parte daquilo dá certo, continua, outra não dá, a gente para, a gente vai mexendo nesse jogo de xadrez que eu falo, né? Que gestão de empresa é jogo de xadrez, não tem jeito, é saber mexer as peças para cada um para um lado, então não vai ter porque a gente são pessoas diferentes na frente disso. Mas no médio e longo prazo, existe muita coisa para acontecer dentro de uma empresa que assim, o dinheiro ele tá ali, ele tem que estar ali, né? Não tem jeito, o dinheiro ele vai fazer parte desse planejamento, quanto que a gente vai faturar e tal, porque é ele que vai financiar qualquer outra coisa que a gente tente fazer ou a gente busque fazer. Então, encontrar um propósito maior do que o dinheiro, acho que tem que ser a primeira busca de todo dono de empresa. Encontrar uma motivação própria, sabe? Própria. Mas eu falei até sobre isso na última sala, né? Onde eu mostrei os gaps e tudo mais. Exatamente. Porque você precisa encontrar uma motivação própria. Porque se for só pelo dinheiro, vai ter o dia ruim. E esse dia ruim você vai estar cheio de dinheiro no bolso. Tá? Não é que o dia ruim é o dia que financeiramente você está ruim. É o dia que você está cansado, você está estressado, você está desanimado, dinheiro está lá e ainda assim você não encontra motivação para fazer o que você faz. É porque falta um propósito. Falta algo maior do que o dinheiro para essa caminhada, para essa jornada, que é essa jornada de empreender, que é essa jornada de ser um empreendedor, de ter essa vida, né, que é uma loucura, mas é uma loucura gostosa, né, dentro desse jogo. Mas ela só se torna uma loucura gostosa quando a gente tem recompensas nesse jogo. Porque se for só entrega, se for só trabalho, se for só o dia a dia, cansa. Então você precisa encontrar uma motivação que vá além do dinheiro para isso começar a fazer sentido. Acho que esse é o principal ponto, né? Então, lá atrás, em 2018, eu tracei um plano para 2030 da empresa. E esse plano não era um plano financeiro, não é um plano de dinheiro, mas é um plano estrutural. Eu comecei a imaginar e fazer projeção de como eu queria que a empresa tivesse em 2030. Quantos colaboradores, como é que seria a sede, como é que seria organizada a empresa, como é que seriam os departamentos, os setores, como é que as coisas funcionariam dentro da empresa, como é que eu imaginava a empresa em 2030. E dentro disso, nasceu muito forte dentro de mim, né, esse desejo da gente chegar em 2030 com 50 colaboradores ou mais. Eu falei, cara, 2030 a gente tem que estar com 50 colaboradores ou mais, por quê? Porque eu quero poder fazer parte da história da vida de 50 pessoas e indiretamente mais de 300, porque a gente está falando aí de pelo menos 3 ou 4 pessoas por família, que a gente, querendo ou não, com a nossa empresa, a gente impacta. Então eu falei, cara, se existe um propósito no que eu faço, é poder mudar a vida de 50 pessoas, sabe? É poder proporcionar um bom ambiente de trabalho, uma boa carteira de benefícios, um salário digno, uma carga horária bacana, onde as pessoas possam viver a sua vida, ter o seu momento com a sua família, que a vida não seja sugada pelo trabalho, porque foi isso que eu comecei a viver a hora que eu deixei de ser CLT e comecei a empreender. Eu comecei a ter a minha vida de volta, eu comecei a poder estar perto da minha família, então, se eu puder devolver isso para as pessoas, porque nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo vai abrir um negócio, mas se eu puder fazer delas intraempreendedores e elas poderem viver esses benefícios, isso é o cumprimento do meu propósito. Então, no dia ruim, onde a empresa tinha dinheiro em caixa, as coisas estavam, mas eu estava desanimado, desmotivado, olhar para 2030 e ver que tem uma jornada, que tem um caminho, que tem um propósito no que eu faço, é o que segurou, sabe? É o que fez eu voltar para a rédea e falar, cara, bora em frente, bora, não para, não desanima, vamos continuar. Então, assim,
talvez o primeiro passo é isso. Cara, pelo que a gente faz, o que a gente faz, além do dinheiro, além da remuneração financeira, além do benefício que o dinheiro pode trazer. Cara, o que a gente está impactando, o que a gente está mudando dentro do nosso cenário, dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso mundo em volta da gente. A hora que a gente encontra isso, começa a fazer um pouco mais de sentido, começa a ficar um pouco mais fácil dar diretriz, dar norte para o time nessa caminhada.